Boa noite. Como foi falado, sou a Clerton Pinheiro e vou falar um pouquinho aqui para vocês da patogênese e fisiopatologia do SARS-CoV-2, né, o vírus que causa a COVID-19. Já se teve alguns avanços desde as primeiras descrições lá em março, abril, porém não houve nenhum avanço muito grande, não. Tipo, uma mudança de paradigma da patogênese ou da fisiopatologia. A essência ainda é a mesma. Já dei essa aula, né? Houve apenas algumas atualizações, por exemplo, em relação à entrada do vírus, viu-se que outra protease participa, vou citar aqui dela, mas não é nada que mude o, digamos assim, a história ou a evolução do vírus em relação ao que se sabe dele, né? Provavelmente nos próximos anos isso acontecerá. Mas até agora o que se sabe é basicamente o que se sabia. Apenas se confirmou algumas coisas e ampliou-se outras coisas. Mas, como eu disse, a essência é a mesma. Então vamos lá. Começar falando um pouquinho da origem. A origem foi também um tópicozinho que não mudou muito, apesar de também se ter alguns artigos novos aí e tal. Mas a origem é basicamente essa. Só falar aqui dos três principais beta-coronavírus, os que infectam humanos e que são capazes de causar síndromes respiratórias agudas, né? As SARS, que são consequências de pneumonias virais. O primeiro aqui, lá de 2002 para 2003, foi o SARS-CoV-1, esse primeiro vírus aqui. Foi o principal beta-coronavírus que realmente sacudiu o mundo em 2002 e 2003. Os outros coronavírus, eles eram apenas, digamos assim, causadores de gripes ou resfriados sazonais. Então, existem aqui algumas cepas que causam, aqui no Brasil mesmo, resfriados comuns causados por coronavírus, também não é nenhuma novidade. Mas o SARS-CoV-1 foi o primeiro que, ao sofrer algumas mutações, teve um potencial patogênico aumentado em escalas que a gente não tinha visto antes para esse tipo de família de vírus, né? E o SARS-CoV-1 verificou-se através de estudos epidemiológicos que ele adivinha de morcegos, né? A cepa original veio de morcegos e que, ao sofrerem um pulo interespecífico, ou seja, de uma espécie para outra, infectaram uma civeta, que é como se fosse tipo um cachorro do mato, um gato selvagem, assim, né? Daí passou-se para o humano. Foi o consumo de uma civeta infectada, tudo indica, que levou ao aparecimento da SARS lá em 2000, no final de 2002, em relação aos humanos. Em 2012, quase 10 anos depois, aconteceu algo parecido com a MERS, a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, né? Que também foi advinda de um morcego, a cepa original desse vírus, e passou para um dromedário, um camelo, e daí também passou para humanos. A SARS, ela até tinha um grande potencial de transmissibilidade, de contágio. Porém, potencial que eu estou dizendo, né? Porém, por algumas características do vírus mesmo, de virulência, acabou-se que ela não se difundiu, não se tornou uma pandemia mesmo, que como aconteceu agora em 2020. Também, em parte, por conta da resposta inicial da SARS, que foi bem atípica, né? Um médico, um infectologista chamado de Carlo Urbani, ele foi um dos principais responsáveis, não sei se você conhece se vocês conhecem essa história da SARS, ele foi responsável ele mandou fechar o Vietnã. O primeiro caso fora da China, a SARS também veio da China, em 2002, foi lá para o Vietnã. Ele detectou, porque a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Então, a SARS ela podia ter sido uma desgraça mundial muito maior do que a Covid agora, porque ela mata em torno de 10%, né, a mortalidade dela. Então, 10% quer dizer 10 pessoas em cada 100 que se infectam têm um grande potencial de morrer. E eu tô falando morrer,
Não estou falando de ter complicações graves. Cerca de 35 a 40% tinham complicações graves. E que morriam eram 10. A Covid, você tem cerca de 20 a 25, na média geral, de pessoas que têm uma complicação um pouco mais grave, e cerca de 3%, 3 a 2%. Deu uma aumentada, no começo era 1% de mortalidade, agora passou para 2 ou 3%, mas isso também varia muito. Por exemplo, em crianças você tem um índice de mortalidade e de gravidade bem menor, isso varia com indicadores socioeconômicos, como quase toda doença. Então, pessoas pobres tendem a ter condições mais graves por conta de não ser tão assistidos quanto pessoas mais pessoas ricas, né? Pessoas com mais posses, digamos assim, com mais condições e com um acesso a um plano de saúde, por exemplo. Isso também influi, e pessoas com comorbidades, ou seja, uma pessoa que já tem alguma doença, sobretudo doenças crônicas e inflamatórias, como diabetes, hipertensão, como obesidade ou a própria idade. Então, existem alguns fatores. Por exemplo, se você pegar uma pessoa que é idosa, hipertensa, diabética, tem algum problema respiratório, por exemplo, é fumante, tem um enfisema ali, alguma coisa assim, e já falei idosa, né? Então, 75 anos, tem todas essas condições. Então, a chance dela vir a ter quando pegar o coronavírus, né? A Covid, a chance dela ter um agravo nos sintomas, ter sintomas graves, é cerca de 40%. Então, já é grande. Então, 10 pessoas que pegam, no caso, na estatística, 4 têm chance, 10 pessoas nessas condições que pegam, 4 têm chance de ter agravo. E, mais ou menos, dessas 4, entre 2 ou uma tendem a morrer. Então, no final das contas, você tem aí até de 20%, de 15 a 20% de mortalidade nesse grupo de maior risco. Novamente, 20% pode não parecer tanto, mas é só você... 20% é o quê? Uma chance em 5 de morrer. Então, é uma chance grande, que não pode ser negligenciada. Então, a SARS, ela teve esse potencial muito grande. Só que como ela matava, tinha um alto índice de mortalidade, e ela inutilizava logo, ou seja, os assintomáticos eram bem menores, os níveis de pessoas assintomáticas, e ela demorava mais também para a pessoa começar a transmitir. Então, uma pessoa que era infectada com a SARS, ela demorava pelo menos 7 dias para começar a transmitir, e depois dos sintomas aparecerem. Então, geralmente, quando os sintomas apareciam, a pessoa já estava acamada. Então, ela já estava, entre aspas, isolada. A Covid é um pouco diferente. Tem muita transmissão assintomática, não se sabe ainda ao certo a magnitude, estima-se entre 40% a 45% da transmissão seja por pessoas assintomáticas, e a partir de 48 horas antes dos primeiros sintomas, você já tem um potencial aí de contágio relativamente considerável. Então, a Covid, ela se difundiu por essas características. E como ela não mata tanto, e ela não inutiliza tanto, ela não debilita tanto, pelo menos não tão rápido, isso também contribui para as pessoas ainda doentes continuarem circulando, né? E isso tudo faz com que ela tenha um R nada ou R zero relativamente grande. Agora deu uma diminuída. Esse R nada significa o potencial de transmissibilidade. Se for maior que 1, quer dizer que a doença tende a se espalhar exponencialmente. Ou seja, uma pessoa infecta duas infectam 4, estou dando um exemplo, né? Se o R nada fosse 2, por exemplo. E assim vai. Um R nada de 1 quer dizer que a doença é estável, nem tanto vai se espalhar e nem tanto vai morrer. Ela vai ficar, digamos assim. Uma pessoa infecta outra, que infecta outra, que infecta outra. Seria mais ou menos isso, de maneira didática. E um R nada menor que 1 significa que a doença tende a morrer, tende a desaparecer. Por exemplo, a MERS, ela tem um R nada de 0,5, 0,3, porque ela tem também um potencial baixo de transmissibilidade humano-humano. Então, o humano, ele tem uma certa dificuldade de infectar outro humano, pelas características da MERS mesmo. O alvo de entrada no corpo humano é diferente. Tanto o SARS-CoV-1 quanto o SARS-CoV-2 utilizam a ECA2 como alvo para entrar. Já o MERS-CoV, ele usa a DDP4, a dipeptidilpeptidase 4, que é uma outra enzima que participa. Isso também dá algumas características
de transmissibilidade diferente. Apesar da MERS ser altamente mortal. Ela chega a ser mais mortal do que a SARS. Ela tem taxas de mortalidade de 20% a 30%. A SARS tem 10% e a Covid tem 3%. Então é uma escadinha. A SARS tem 10% de potencial de mortalidade, a MERS chega a 30% e a Covid-19, o SARS-CoV-2, tem potencial de 3%, entre 3 e 2%, como eu falei, podendo ir de até 20% em pacientes de extremo risco, com várias comorbidades e problemas. Enfim, dito isso, né, esse histórico aí dos beta-corona... Eu nunca consigo... Dos beta-coronavírus, você tem alguns padrões. Então, o SARS-CoV-1, que é o primeiro vírus lá, que surgiu em 2002, ele tem cerca de 79% de similaridade genômica, né, das bases que compõem o RNA dele, o material genético dele, em relação ao SARS-CoV-2. E da onde se acha que vem o SARS-CoV-2? Viu-se que em alguns morcegos, aqui é a espécie de morcego, né, tinha uma cepa. Essa cepa aqui, ela foi encontrada em 2013, não foi nem agora. Viu-se que essa cepa, encontrada nesses tipos de quirópteros, né, de morcegos aqui, de mamíferos que voam, você tem cerca de 96,2% de similaridade. Ou seja, não é o mesmo vírus, mas indica uma ancestralidade. É assim que a gente trabalha em termos de genética e evolução. Eu não posso dizer que o SARS-CoV-2 é esse vírus. Aqui é o nome do vírus, é o BAT-CoV-RAT-G13, que é o vírus que foi encontrado da natureza mais próximo do SARS-CoV-2. Então tem 96,2% de similaridade genômica. Já os vírus que foram encontrados numa espécie de pangolim, como se fosse tipo um tatu lá de Wuhan, da China mesmo, também é amplamente comercializado, o pangolim é um dos mamíferos mais contrabandeados e comercializados do mundo. Óbvio, se é da China, geralmente é do mundo, né? A China tem uma população absurda. Então, as coisas que são relevantes lá na China, geralmente são relevantes no mundo todo. Não é à toa que a pandemia começou lá e atingiu o mundo todo também. Esse pangolim usa-se as escamas e a carne dele, né? Também ele é meio místico. Algumas pessoas lá na China acreditam que ingerir ou as escamas ou a carne dele também vai ser-lhe conferido imunidade, vai ser-lhe conferido algumas propriedades místicas. Então, por isso que ele é amplamente consumido lá na China também. Não é só como comida mesmo. Tem algum que a mais, né? E foi achado-se cepas virais lá com 91,02% de similaridade, que é menor do que nos morcegos. Qual é a teoria mais aceita? A teoria mais aceita é que no pangolim, o vírus dos morcegos saltou para o pangolim, infectou o pangolim, já tinha o seu vírus lá, já tinha a sua cepa viral. Aí, numa célula do pangolim, essa cepa viral do morcego infectou uma célula que já tinha a cepa viral do pangolim e eles trocaram alguns materiais genéticos e sofreram uma recombinação gênica e gerou uma nova cepa viral chamada de SARS-CoV-2. E aí os humanos que ingeriram esse pangolim, que já tinha essa nova hibridização genética desses vírus, adquiriram essa nova cepa que tem potencial de infectar outros humanos. Porque o vírus do morcego, ele não infecta humano. E o vírus do pangolim também não. Então, eles inventaram de fazer o sexo dos vírus, né, uma recombinação gênica aí, trocaram segmentos de RNA, mas, além disso, houve algumas outras mutações. Isso daqui não foi um processo rápido. Não é uma coisa que, aconteceu em menos de um mês. Não, isso aqui são processos que levam décadas. Então, os cientistas lá da Nature, que fizeram esse estudo, né, eles disseram que provavelmente há 40 anos que foi sendo forjado isso, porque são uma série de mutações, não é só uma mutação, são acúmulos de mutações que vão como se fosse deixando o vírus ali em banho-maria, mudando, até que ele tenha algum tipo de mutação
que o autoriza, o habilita a infectar células humanas. No caso, foi uma alteração no RBD, que é o domínio de ligação ao receptor, que é a área do genoma do vírus que gera a proteína S. Essa proteína S, ao ser mutada, ela adquiriu uma capacidade de ligar com a ECA2, a ECA2 humana. E aí, a partir daí, esses vírus poderiam ter essa capacidade de infectar o ser humano. Só para encerrar, quem me conhece sabe que eu não gosto muito de teoria de conspiração, ainda mais se não tem nenhuma base. Mas eu não posso excluir realmente a possibilidade desse vírus ter sido feito em laboratório. Não há indícios que ele tenha sido feito em laboratório, mas eu não posso excluir. Inclusive, essas hipóteses são aventadas em artigos. O artigo da Nature, que é o referencial para a origem do vírus até agora, até a presente data, ele diz que não há provas e que tudo indica que a origem é natural, entendeu? Porém, um ser humano com o conhecimento de pegar essa cepa viral do morcego e essa cepa viral do pangolim, né, pode criar esse novo vírus. Pode. Só que, até onde se sabe, não se tem ferramentas genéticas disponíveis para isso. A China ou o Instituto de Virologia de Wuhan, que tinha essas isoformas aqui de cepas, ele poderia ter feito isso? Poder pode. Boto minha mão no fogo por algum ser humano nesta terra, fora minha mãe? Não coloco. Entendeu? Mas não há indícios, ainda tá para se ser feito uma auditoria lá nesse Instituto de Virologia lá de Wuhan, que foi onde aconteceu o surto inicial, né? Não no instituto, mas Wuhan, né? A cidade, a província chinesa, lá que fica no estado de Hubei. Mas não se dá para excluir com 100%. Mas não há indício, não, porque quais são os indícios que a gente tem que ver? Algum funcionário desse instituto ficou doente? Não. Então, e se tiver sido criado em laboratório, tudo indica que não foi uma liberação intencional. Ou seja, foi um acidente. O vírus pode ter escapado, digamos assim. Isso já aconteceu na história da humanidade? Com certeza. Uma pandemia lá na década de 70 de H1N1 também foi por conta de uma escapada do vírus, né? Isso já aconteceu em alguns momentos. Vírus da China, vírus de laboratórios chineses também já foram, já escaparam, digamos assim, né? Por medidas laboratoriais de biossegurança mequetrefes, né? O pessoal também, alguns são foda-se para essas medidas. Enfim, há essa possibilidade. Não há nenhum indício, nenhuma prova que ateste isso, né? Só para deixar isso claro. Para começar de verdade, a infecção, ela se dá geralmente por via oronasal, ou seja, ou alguma partícula viral, ou algum líquido corporal, uma saliva, alguma coisa, entra em contato com uma mucosa, aí pode ser a mucosa do nariz, ou a mucosa da boca, ou a mucosa do olho também, né? O vírus, ele não fica no ar, tipo, sendo levado ao vento, como a gente pode pensar. Não fica em níveis consideráveis, que eu estou dizendo. Que ele fica. Mas não a ponto de você estar passando ali, você ser infectado apenas pelo ar. Pelo menos as evidências não apontam para isso. As evidências apontam que a maioria das transmissões são quase que por contato direto. Então, cerca de 60% a 70% eu, sei lá, assoei meu nariz, eu tossi na minha mão e eu pego em você. E eu pego numa pessoa, eu pego numa superfície e você entra em contato com isso. Não é, porque até onde eu sei, geralmente as pessoas não ficam tossindo na cara das outras, né? Claro que tem exceções, ainda mais em ambiente fechado. Mas geralmente não é assim. Ainda mais hoje utilizando-se máscara no nível maior do que antes. E tem muita gente que acha que máscara não funciona pelo seguinte motivo. Os vírus são muito pequenos, eles passam através dos poros da máscara. Sim, mas um vírus não é para isso. Entendeu? Um vírus não. Uma máscara não é para isso, não é para impedir o vírus pairando pelo ar de sair da sua boca ou de entrar na sua boca. Não. As máscaras servem para inibir a dispersão das perdigotas, que são partículas de saliva. Tente cuspir de máscara, você não vai conseguir. Você vai cuspir na máscara. Então, é mais ou menos isso.
Quando você tosse, quando você espirra, você dispersa partículas, gotículas de saliva, de muco, e os vírus vão aí. Isso que é o perigoso, entendeu? E as máscaras, até as de pano, elas servem para diminuir. Óbvio que não vai funcionar 100%, porque nada nessa vida é 100%. Mas que máscara diminui contágio, isso não há dúvida. As pessoas dizem que, mas não tem comprovação científica. Tem. Já está bem estabelecido que máscara diminui contágio de doença. Ou você acha que os órgãos reguladores, ou está todo mundo conspirando para, né? Tem gente que acha que máscara é só uma medida de controle social. Enfim, tem gente que acha muita coisa. Resumindo, essas gotículas, esses líquidos corporais, digamos assim, eles chegam e podem ser geralmente levados ou aos olhos, ou ao nariz, ou à boca. Tem outros tipos de transmissões? Tem transmissão também orofecal, por exemplo. Foi encontrado RNA, né, material genético de coronavírus, nas fezes, mas também não é, de maneira geral, relevante. A não ser que seja num ambiente mais familiar, né, no qual haja o banheiro comum e tal, mas assim, num ambiente social, de interação social geral, é mais ou menos por contato mesmo. Você tá com a mão suja, suja que eu digo com alguma partícula contaminada, você pega num dinheiro, você dá o dinheiro para uma pessoa, você pega num cartão, você pega numa mesa, você pega num corrimão de ônibus, e isso vai passando para outra pessoa. Basicamente isso. E falar um pouquinho da estrutura do vírus. Aí a gente tem esse padrão de estrutura aí do vírus. É uma coroa, por isso que eles são chamados de coronavírus. E você tem essas espículas aqui, que são a proteína S. Isso tudo aqui a gente chama de envelope viral. Então, toda essa camada é o envelope viral. O envelope viral, ele é basicamente como uma membrana celular. Ou seja, ele é constituído de uma bicamada lipídica que envolve o que a gente chama de nucleocapsídeo, que é a região mais interna, onde fica o genoma do vírus. E nesse envelope estão ancoradas diversas proteínas. Aí tem a proteína S, M, E, como eu vou citar. Tá aqui. A primeira seria a proteína E, né, digamos assim. Essa proteína E, ela está relacionada com a montagem e o desenvolvimento da forma do vírus, né? Como é que ele tem essa forma mais arredondada e pertencente à família dos coronas, dos beta-coronas. Você tem a proteína S, como todo mundo conhece, que é a proteína mais falada do vírus, chamada também de proteína spike ou de espícula. Essa proteína de espícula é a proteína principal que é reconhecida por uma proteína do hospedeiro, no caso das nossas células, a ECA2. Então é ela que é responsável pela interação inicial para a entrada do vírus, né, para a penetração do vírus na célula e, consequentemente, do material genético do vírus. Também temos aqui a proteína M. A proteína M participa também da fusão viral, ela dá aí um arcabouçozinho para a membrana viral se fundir com a membrana do hospedeiro, e também ela é alvo aí de alguns anticorpos da gente, e também está relacionada aí com a regeneração do vírus dentro da célula. Então, com a remontagem do vírus, porque o vírus ele tem que entrar na célula, ser desmontado, dispersar o material genético dele, o RNA. Esse RNA vai ativar a maquinaria celular para produzir novos vírus e depois o vírus vai ter que ser remontado de novo e secretado, né? Exorcitado para você ter aí fazer alguma outra coisa, né? E essa proteína M está relacionada com isso. Também temos a chamada proteína N. Essa proteína N é a proteína do núcleo capsídeo. Ela vem lá de dentro, digamos assim, e ela fica entre a hélice de RNA e também dá aí um arcabouço estrutural, né, helicoidal para o RNA. E está relacionado com a replicação e com a transcrição do vírus. Então também é uma proteína extremamente importante para a função viral. Eu tenho a hemaglutinina esterase, a proteína HE. Os vírus influenza também têm essa proteína, por exemplo. Ela também tem atividade de ligação do receptor,
também tem uma capacidade de hidrolisar receptor, como a gente vai ver, o receptor ele tem que ser meio que quebrado, o receptor que eu digo a proteína S, e a ECA, né, o complexo, e também está relacionado com a atividade de fusão da membrana. Então, todas as proteínas participam direto ou indiretamente do ciclo de vida do vírus. O ciclo de vida, né, entenda-se ele entrar, fazer o que tem que fazer e sair. Porque vírus vivo não é, né? É um parasita intracelular obrigatório. Que é a mesma coisa, só que mostrando uma visão interna, para a gente ver direitinho a proteína N, ó. Ela está aqui. Então, que são os RNAs condensados. E para ficar melhor, vamos ver uma animação que aí a gente consegue ver melhor realmente essa estrutura em 3 dimensões. Aqui, ó, uma visão aumentada, óbvio. Esse RNA ele tem cerca de 30 mil pares de base, então é um RNA muito pequeno comparado o DNA de uma célula humana, né? A quantidade de nucleotídeos de uma célula humana. Uma célula humana, para você ter ideia, tem cerca de 3 bilhões de pares de base, né? Esse RNA aqui que parou o mundo tem 30 mil. Que é basicamente RNA, né? Porque tudo aqui no vírus serve ao RNA. Então, desde a proteína S até a proteína N, tudo serve para fazer com que o vírus seja levado até dentro da célula para fazer o que ele tem que fazer, né? Então, o resto é uma armadura. Aqui, ó. Proteína do nucleocapsídeo, brigando aí o RNA. RNA de fita positiva, helicoidalizado, em forma helicoidal, que é a membrana. As proteínas de matriz. Esse genoma viral, ele codifica cerca de 24 a 27 genes, para você ter ideia. Então, são 30 mil pares de base, codificando cerca de 24 a 27 genes, codificando principalmente 17 proteínas principais. Então, 17 proteínas fazem esse estrago todo aí no corpo humano. Aí, mais proteína S, que é uma das principais. Formam a coroa do vírus, ó. Aqui bem bonitinha. São várias proteínas S. As proteínas de espícula. Novamente, tá aqui, ó. O envelope. Aqui tá cortado, óbvio, né? Ó. Isso não é assim. Pra gente ver a proteína do nucleocapsídeo e o RNA aqui dentro. Seria, de maneira geral, aqui. Ó. Novamente aí a proteína S. Então, como vocês puderam ver, é basicamente isso daí. Acho que deu para ver melhor aí, né? Ó, que é para mostrar de maneira mais detalhada a proteína S. Essa proteína S foi o local das principais mutações. Não, alguém está escrevendo aqui? Tá aparecendo um negócio vermelho aqui ó, na tela. Acho que é o... Não sei. Enfim. Alguém sabe o que é isso? Deixa eu ver aqui. Alguém riscou aí. A gente vai tentar tirar aqui rapidinho. Isso foi do próprio Zoom, né? Não, foi algum aluno aí que riscou. Não, eu tô dizendo Sem que foi do querer. próprio Zoom, então, né? Isso. Pronto. Enfim, ó. Você tem aqui a proteína S, que é a principal proteína, e foi ela que foi mutada para permitir esse salto interespécie, ou seja, antes esse vírus infectava morcego e pangolim, bem antes, né? Aí esse vírus foi mutando até chegar em mutações que alteraram a proteína S dele, que levaram a isso. Então, a proteína S dele é ela que carrega basicamente a capacidade infectante das células humanas. Poderia, de maneira geral, resumir a isso. Só ajeitar aqui. Outra visão, tem 2 domínios, ó, o S1 e o S2. Esses domínios se ligam na ECA e ele sofre uma clivagem. Aqui
fica melhor. A ECA, ela é uma enzima que ela está presente em vários locais. Óbvio que ela tem alguns locais predominantes. O local predominante dela é nos pulmões. Justamente por isso que a COVID é uma doença respiratória, apesar de ter repercussões sistêmicas, como a gente vai ver. Mas a maioria das repercussões sistêmicas são mais por conta de uma hiperinflamação, uma hiperresposta imune que ela causa, entendeu? Mas o vírus diretamente ele pode infectar diversas células. Então, células cerebrais, células os enterócitos, os miócitos cardíacos, células renais, enfim, células endoteliais, diversas células, como a gente vai ver. Então tá aqui a ECA2 mostrando uma ECA de um pneumócito 2, que é um tipo de célula presente lá, sobretudo na parte inferior do trato respiratório, né, ali nos alvéolos, digamos assim. A ECA2, ela tem regiões dela que se ligam especificamente à proteína S do SARS-CoV-2. A gente chama esse domínio aí da proteína S de RBD, né? Domínio de ligação ao receptor, enfim. E tem uma similaridade estrutural, que é a partir daí que começa a entrada. Então, só para dar uma contextualização, para explicar direitinho a função da ECA2, para a gente saber mais ou menos, porque a gente vai precisar desse tipo de conhecimento. Eu tenho diversos sistemas gerais, que são o sistema endócrino, o sistema cardiovascular, o sistema nervoso. E eu tenho alguns sistemas efetores, que são sistemas que fazem alguma coisa, que promovem alguma função, que resguardam alguma função fisiológica. Dentro dessas funcionalidades, eu tenho o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Creio eu que todo mundo já tenha ouvido falar em algum nível do sistema renina-angiotensina-aldosterona, sobretudo dessa via aqui chamada de via clássica. O que é que eu tenho? Eu tenho o fígado produzindo um pró-hormônio chamado de angiotensinogênio. Esse angiotensinogênio sofre a ação de uma enzima chamada de renina, que por sua vez foi produzida pelo rim, lá pelas células justaglomerulares do rim. Essa renina chega aqui, cliva o angiotensinogênio e o transforma em angiotensina 1. A angiotensina 1 sofre a ação da ECA, a enzima conversora de angiotensina, e promove a produção de angiotensina 2. Aí a angiotensina 2 é transformada e a angiotensina 2 promove a liberação de aldosterona. Chega lá no córtex da adrenal, na zona glomerulosa da adrenal e promove a liberação de aldosterona. Você tem basicamente isso. E a que serve o sistema renina-angiotensina-aldosterona? Por que ele é ativado? Qual é a finalidade da existência dele? Aí tem diversas funções. Uma das principais está relacionado com o equilíbrio hidroeletrolítico, ou seja, com a manutenção do volume corporal, né, do volume de líquido corporal, e com a concentração de soluto. Basicamente, sódio, potássio e água. É a tríade principal, né? Mas, óbvio, como tudo na fisiologia, esse sistema ele promove outras coisas. Então, está relacionado desde dos mecanismos pró-inflamatórios a mecanismos anti-inflamatórios, está envolvido com a integridade do sistema cardiovascular. Então, está relacionado, por exemplo, com as características morfológicas de vaso, as características morfológicas do coração. Então, é óbvio, se esse sistema tem diversas funções, ele também vai ter diversas disfunções. Então, as disfunções do sistema renina-angiotensina-aldosterona podem levar à insuficiência cardíaca, à hipertensão, à aterogênese, logo a uma doença arterial coronariana, né? E um infarto, por exemplo. Então, são diversos problemas que eu posso ter quando esse sistema fica disfuncional. Aqui é a via clássica. Eu também tenho eu tenho essa moça aqui chamada de enzima conversora de angiotensina, como eu falei, a ECA.
A ECA tem um papel central no sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque, como qualquer enzima de uma rota biosintética, ela está relacionada com a ativação ou desativação dessa via, ou os caminhos que regem essa via. Então, eu tenho a glicose 6-fosfato, por exemplo, a glicoquinase está relacionado com a via da glicólise, a piruvato desidrogenase também, a citrato sintase está relacionado com o ciclo de Krebs. Então, enzimas diversas estão relacionadas com rotas biosintéticas diversas. A ECA é a enzima chave do sistema renina-angiotensina-aldosterona. E eu tenho, basicamente, duas isoformas de ECA. Geralmente, a ECA que a gente mais mais ouve falar, é a ECA1, que é a ECA tradicional, mas a ECA tem duas isoformas. E ela é bastante inespecífica, ela faz diversas coisas, ela não só produz angiotensina 2, não, por exemplo. Ela cliva várias unidades dipeptídicas, tanto que ela é chamada de dipeptidilpeptidase também. E tem atividade carboxipeptidase, tira peptídeos do segmento carboxílico terminal. E também tem outro nome chamado de cininase 2, que é a enzima que inativa a bradicinina. E, óbvio, mas o principal substrato dela, o principal local de atuação dela é a angiotensina 1, né? Que é o principal alvo. Essas duas isoformas eu tenho a ECA1, como eu tinha dito. A principal função da ECA1 é transformar anjo 1 em anjo 2. Isso todo mundo já sabe. E eu tenho a ECA2. A ECA2 seria um sistema contrarregulatório da ECA1, digamos assim. E transforma anjo 2 em anjo 1,7 ou anjo 1 em anjo 1,9. Seria uma angiotensina 1 sem função aparente. Vamos colocar assim. Como é que eu posso dizer? Presta atenção. Tudo isso é sistema renina-angiotensina-aldosterona. Dentro do sistema renina-angiotensina-aldosterona, eu tenho uma via encabeçada pela ECA1. Eu tenho uma outra via encabeçada pela ECA2. Elas são vias opostas. Então, uma via regula a outra. Logo, eu não posso dizer que o sistema renina-angiotensina-aldosterona ele só faz uma coisa, entendeu? Ele pode fazer duas coisas opostas, como quase tudo no nosso corpo. Por exemplo, a adrenalina, ela pode contrair ou dilatar um vaso. Vai depender do contexto, vai depender do receptor, vai depender da concentração. Então, o sistema renina-angiotensina-aldosterona pode fazer duas coisas, a depender do contexto fisiológico. Num contexto geral e normal, geralmente ele pende mais para a ECA1, mas a ECA2 está ali. E a ECA2 é como se fosse uma via do sistema renina-angiotensina-aldosterona de contrarregulação, que quando a via da ECA1 é hiperativada por algum motivo, geralmente patológico, a via da ECA2 compensa. Então, suponhamos que eu tenha alguma disfunção, por exemplo, e eu tenho uma mutação e eu aumente os níveis de expressão e atividade da ECA1. Eu vou formar mais anjo 2, né? E essa anjo 2 traria problemas. E aí a ECA2 aumentaria proporcionalmente para transformar essa anjo 2 que estava em excesso em anjo 1. Seria mais ou menos isso. A gente tem sistemas contrarregulatórios para justamente terminar o efeito. Porque senão, se a gente não tivesse esses sistemas contrarregulatórios, à medida que o sistema da ECA1 fosse ativado, ele não seria tão facilmente parado ou tão facilmente contraposto. E o nosso corpo, ele não gosta, guardem isso, o nosso corpo, ele não gosta de fenômenos que não param. Ele gosta de intermitência, ele gosta de começar e terminar, começar e terminar, começar e parar. Ele não gosta de nada crônico, de nada que dure muito tempo. A pressão aumenta, o corpo vai e diminui. O neurotransmissor é liberado, tira da fenda. Entendeu? É sempre assim. Contraiu, relaxou. Encheu, secou. As doenças surgem justamente quando se cronificam processos. As vias de sinalização, evolutivamente falando, elas evoluíram para serem ativadas e logo em seguida desativadas. Elas não evoluíram para ficar cronicamente ativa.
Então, se a angiotensina 2 ficar em níveis aumentados por muito tempo, ela vai lascar muitas regiões. Ela vai lascar coração, ela vai afetar vaso, ela vai afetar a pressão arterial, que vai afetar vaso e coração. Então, vira um sistema de feedback que acaba levando a uma condição crônica. No caso, a gente podia chamar essa condição de hipertensão, ou de aterosclerose, por exemplo. Enfim, só dando um exemplo. A ECA2 também faz isso. A D-arginina-bradicinina pega a D-arginina-bradicinina, que é um metabólito, vamos chamar de tóxico, da bradicinina, e inativa. Então, a ECA2 tem diversas funções fisiológicas benéficas. E uma das principais complicações da COVID é justamente porque ela usa essa enzima. E usa essa enzima para entrar, né? E quando ela entra, o SARS-CoV-2, quando o SARS-CoV-2 entra, ele acaba levando à diminuição da expressão dessa enzima. E como a gente vai ver, então, isso repercute de maneira negativa no contexto inflamatório e no contexto da função cardiovascular. Além do vírus per si infectar a célula e causar um fenômeno inflamatório, que a gente chama de piroptose, de maneira didática, fazer a célula explodir. Trabalha, 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 que explode, cheia de vírus. Isso seria a piroptose. Além disso, a diminuição da ECA2 faz com que você tenha uma puxada de braço pró-inflamatório. E é justamente por isso que você tem aí uma resposta inflamatória exacerbada, sobretudo nas condições mais graves da COVID. Um dos motivos seria por conta dessa diminuição da expressão da ECA2. Por exemplo, se você pegar o vírus da influenza, o vírus da gripe, né, influenza A, ele não causa diminuição da ECA2. Então, ele não causa tanta inflamação quanto uma COVID. Então, a gripe, mesmo quando essa gripe evolui para uma pneumonia, ela não é tão, digamos assim, potencialmente deletéria quanto a COVID. Uma gripe pode evoluir para uma pneumonia? Com certeza. O que é pneumonia? Pneumonia é você diminuir tanto a função pulmonar por inflamação e por infecção que você não consegue mais manter a função pulmonar adequada. Então, pneumonia seria isso, né? Seria uma lesão pulmonar por uma inflamação excessiva advinda de uma infecção. Aí você pode ter uma pneumonia viral ou uma pneumonia bacteriana, por exemplo. Não estou falando de vírus, pneumonia viral. A ECA2, como eu tinha dito, ela é uma enzima que é amplamente expressa, porque ela tem muitas funções importantes. Então, ela está nos alvéolos, nos enterócitos, no coração. Sendo que a principal função dela é a conversão de anjo 2 em anjo 1,7, como eu tinha falado. Mas ela também degrada anjo 1 em anjo 1,9. Então, ela contrabalança a via da ECA1. E a anjo 1,7, ela é muito importante porque ela atua num receptor também que é extremamente benéfico quando ativado, o chamado receptor MAS. Esse receptor MAS, ele tem ação antiproliferativa, vasodilatadora e anti-inflamatória. Então, ele faz tudo que a angiotensina 2 não faz. Eu tenho dois players importantes no sistema renina-angiotensina. A angiotensina 2, que faz diversas coisas, e a angiotensina 1,7. Elas são diametralmente opostas. É como se fosse, só para a gente entender, acetilcolina e noradrenalina. Então, a acetilcolina aumenta, diminui a frequência cardíaca, a noradrenalina vai lá e aumenta. Então, a angiotensina 2 tem efeitos proliferativos, a angiotensina 1,7 tem ações antiproliferativas. A angiotensina 2 tem ação vasoconstritora, a angiotensina 1,7 tem ação vasodilatadora. A angiotensina 2 tem ação pró-inflamatória, a angiotensina 1,7 tem ação anti-inflamatória. Então, é a sombra. A angiotensina 1,7 é a sombra da angiotensina 2, que impede ela de fazer merda, né? Vamos chamar assim. E é justamente esse braço que eu perco com a COVID.
é como se a angiotensina 2 ficasse livre para fazer merda. Entendeu? E pessoas com doenças crônicas, como diabéticos e hipertensos, naturalmente já têm um aumento dessa via da ECA1. Tanto que quais são os medicamentos usados para esse grupo? Inibidores da ECA, como captopril, enalapril, ou antagonistas dos receptores de angiotensina, como losartana, candesartana, entendeu? É por isso que indivíduos com hipertensão e diabetes têm muito mais susceptibilidade à COVID, porque a COVID já, né, vai lascar esse braço benéfico do sistema renina-angiotensina, coisa que esses pacientes já têm lascado, entendeu? Então vai ser uma potencialização de danos de maneira didática. Então aqui a via ampliada, também vou andar um pouquinho mais rápido, porque já falei demais disso. A ECA2 está relacionado com aquilo que eu falei, a angiotensina 1,7 e a angiotensina 2. Angiotensina 2 promove vasoconstrição, fibrose, inflamação das células musculares lisas vasculares, aumenta o estresse oxidativo, pode levar à hipertrofia e geralmente está associada à doença. Lembrando que isso aqui é em excesso, viu, meu povo? A angiotensina 2, óbvio, ela é benéfica em condições fisiológicas. E a angiotensina 1,7, atuando nos receptores mais, sobretudo, você tem vasodilatação, efeito antifibrótico, anti-inflamatório, diminui o estresse oxidativo e antiproliferativo. Então, confere uma proteção. Então, ó, a COVID tira isso aqui, ó, puf, esse braço protetivo. Você fica só com o braço arrombado do sistema renina-angiotensina, digamos assim. O que eu tô falando aqui, eu tô tentando resumir. O sistema renina-angiotensina 2, ele é muito mais profundo do que isso. Mas não dá para eu falar, né? Seria uma aula só sobre o sistema renina-angiotensina. Outro sistema tão importante quanto nesse contexto é o sistema de angiotensina e sinina, né? O sistema de angiotensina, eu já falei. O sistema das sininas e calicreínas. Também vou falar aqui rapidamente também, só para não complicar mais. Mas como eu disse, a ECA2 e a ECA1, elas não participam só do metabolismo da angiotensina 1, 2 e aldosterona. Elas também estão envolvidas no metabolismo das sininas. Como eu disse, qual é o outro nome da ECA2? Sininase. Ou seja, é aquela que degrada sinina. De maneira geral, quando você inibe a ECA2, né, você aumenta a concentração de um metabólito da bradicinina. A ECA2 tem essas ações aí benéficas, né, aumentando a G1,7. Aumento do fluxo sanguíneo, cardioproteção, diminuição da proliferação celular, melhora da função endotelial, tudo isso eu já falei. Essa desarginina bradicinina, que é um metabólito que aparece quando eu bloqueio a ECA2, olha o que ela faz. Ela induz a inflamação, ela promove alterações semelhantes, digamos assim, a angio-2 no receptor AT1, que é o receptor maléfico, vamos chamar assim. Então, essa desarginina bradicinina também é desregulada. Resumindo, quando você inibe a ECA2, no caso o vírus, né, diminui a expressão da ECA2, você desregula dois sistemas de uma cajadada só. Você desregula o sistema da angiotensina e você desregula o sistema das sininas. Tudo desbalanceando para vasoconstrição, aumento da reabsorção de sódio e água, aumento da proliferação de células, aumento da inflamação e aumento do estresse oxidativo. Isso tudo contribui para, no final, você ter uma hiperinflamação, uma tempestade de citocina, uma disfunção de órgãos e a morte. É o que eu posso resumir mais aqui. O processo de entrada viral. Depois dessa contextualização aí do que o sistema da angiotensina, aldosterona e das sininas fazem, vamos voltar. Eu tenho uma interação inicial do vírus e o hospedeiro. Novamente, como eu disse, né? Vamos supor aqui que entrou pela mucosa nasal. Você tem diversas células que são potencialmente alvo do SARS-CoV-2. Desde as células lá do nariz, as chamadas células caliciformes e as células ciliadas,
elas já expressam algum nível de ECA2. Você já tem algum nível de ECA2, então elas podem ser portas de entrada. Na grande maioria das pessoas, entre 60% a 70% até 80%, a maioria das pessoas só tem infecção das vias aéreas superiores, em relação à Covid que eu estou falando, né? Então, o SARS-CoV-2 entrou no aparelho respiratório superior, na porção superior do sistema respiratório, e ficou por lá. Então, ficou mais a nível oral, aqui, ó. Aí, no máximo, ali vai para a traqueia, entendeu? Raramente vai chegar nos brônquios e bronquíolos e muito menos alvéolos. Isso na maioria das pessoas. Estou falando grandes concentrações de vírus, uma grande carga viral. Que vai ter algum vírus, ou né, alguma carga viral lá embaixo, vai. Mas a maioria da carga viral de pessoas assintomáticas é aqui na região superior do aparelho respiratório, só para deixar claro. Então é mais nariz mesmo e região oronasal mesmo. Sobretudo células caliciformes e células ciliares. À medida que esse vírus vai descendo, digamos assim, e o que pode, de maneira geral, o que pode fazer esse vírus descer? O sistema imunológico disfuncional, não vou nem dizer comprometido, né? Porque a gente acha que é só indivíduo. Quando a gente fala assim, ó, fulano está com o sistema imunológico comprometido, geralmente dá uma sensação de imunocomprometimento, imunodepressão, imunidade baixa. Não, não é. Você não precisa estar com imunidade baixa, você só precisa estar com imunidade disfuncional. O que é uma imunidade disfuncional? Por exemplo, se você tiver uma resposta baixa ao interferon, você tem grande chance de ter infecções virais. Entendeu? Isso não quer dizer que você esteja com a imunidade baixa. Sua imunidade pode estar alta para várias coisas. Inclusive, você pode ter uma imunidade alta a ponto de ter uma resposta, uma doença autoimune, por exemplo. Então, só para deixar claro que imunidade a gente não pode resumi-la em baixa e alta, porque são vários braços. É que nem neurotransmissor, é que nem nas doenças. Você não pode dizer, estou com a dopamina baixa. A dopamina pode estar baixa em certos circuitos e aumentada em outros circuitos, como a esquizofrenia, por exemplo. Você tem alta dopamina no sistema mesolímbico e diminuição da dopamina no sistema mesocortical. Eu posso dizer que eu estou com dopamina alta ou baixa? O termo melhor é o quê? Eu estou com a dopamina disfuncional, por exemplo, né? Desregulada. Enfim, voltando. Então, esses indivíduos que têm alguma disfunção no sistema imunológico, como eu citei uma específica, uma diminuição da produção de interferon 1, por exemplo, 1 e 3, que são os interferons que medem essa resposta mais natural ao vírus, mais imediata ao vírus, eles têm mais chance de terem uma invasão até aqui, ó, os recantos do aparelho respiratório inferior, ou seja, dos brônquios, bronquíolos e alvéolos, sobretudo dos alvéolos. Quando o vírus chega nos alvéolos, ele encontra lá os pneumócitos tipo 1, os pneumócitos tipo 2, e o principal alvo dos vírus da Covid, né, do SARS-CoV-2, lá no alvéolo, é o pneumócito tipo 2. Pneumócito tipo 2 é essa célula aí que expressa muita ECA2, então o vírus entra nela, impede ela de produzir de fazer a função dela normal, sobretudo produzir surfactante, por exemplo. E isso traz agravos, desde um agravo mecânico, diminuição da complacência, por exemplo, por conta do aumento da tensão superficial, porque você não vai ter, né, o surfactante, então vai ficar mais difícil a respiração por si só, até a destruição mesmo do pneumócito tipo 2 e do pneumócito tipo 1. Ou seja, quem é que compõe a barreira alveolar? São os pneumócitos. Quem é que o SARS-CoV-2 infecta? Os pneumócitos. Quem é que o SARS-CoV-2 destrói? Os pneumócitos. Então, o SARS-CoV-2, quando ele chega nas vias aéreas inferiores, infecta alvéolo, as células alveolares, né, os pneumócitos, e começa a destruí-las, ele afeta a integridade da barreira hemato-alveolar. Ou seja, a barreira que separa o que tem dentro do alvéolo, que a gente chama de ar, né, com o que tem dentro do vaso, que a gente chama de sangue. Isso
O que é que está ocorrendo no pulmão entre o ar e o sangue? O que a gente chama de hematose, a troca dos gases para perfundir os tecidos, né, com oxigênio e retirar o gás carbônico. Então, a COVID, quando ela chega lá nas vias aéreas inferiores, e ela não é, vou falar COVID porque fica estranho, o SARS-CoV-2, quando ele chega lá nas vias aéreas inferiores, e ele não é retirado por um mecanismo autoimune de maneira mais precisa, ele começa a gerar dano. E aí começa-se um ciclo vicioso, que é exacerbado nos pacientes que eu já citei com as comorbidades, diabetes, hipertensão, idosos, obesos, porque já tem um quadro pró-inflamatório mais aumentado. Então, à medida que os pneumócitos são destruídos, você chama células imunes, porque o sistema imunológico não vai ver o pulmão sendo destruído e vai ficar parado. Essas células imunes, neutrófilos, monócitos e macrófagos, a priori, eles vão tentar destruir os vírus. E, consequentemente, algumas células infectadas também. E aí eles começam a agravar mais a inflamação. E aí, esse dano tecidual, ele causa a ativação de mais células do parênquima pulmonar, ou seja, do tecido funcional do pulmão mesmo, e essas células chamam mais células imunes. Que aí você tem uma infiltração de linfócitos T, de linfócitos B. É por isso que nos estágios iniciais e intermediários de uma pneumonia, dessa pneumonia, né, que eu estou falando, a pneumonia da COVID, você tem o que? Uma linfopenia, diminuição da concentração de linfócitos. Por quê? Porque os linfócitos estão saindo do sangue e estão indo para o pulmão. Se isso se agrava, você deixa de ter uma linfopenia para ter uma leucopenia, ou seja, uma diminuição de várias outras células. Então, monócito diminui, neutrófilo diminui, macrófago diminui, até eosinófilo se duvidar, entendeu? Porque a galera imune está toda indo para o pulmão e está chegando para destruir. Como tudo se soma, como os mecanismos anti-inflamatórios mediados pela ECA2 estão comprometidos, o corpo ele não consegue parar muito aquela inflamação. Eu estou falando de um caso grave, no caso, né? Não estou falando que acontece na maioria das pessoas. A maioria das pessoas eu já falei, fica no trato respiratório superior. O que eu estou falando a partir de agora é o que acontece naqueles 20%, sobretudo nos 5% mais graves. Entendeu? Sobretudo naquele grupo de risco, só para deixar claro. E aí você tem uma amplificação. Como a inflamação não pode ser parada, ela vira um ciclo vicioso. Quanto mais tecido destrói, mais inflama. Quanto mais inflama, mais recruta célula inflamatória. Quanto mais recruta célula inflamatória, mais inflama. E isso vai até o ponto de você ter uma resposta inflamatória sistêmica generalizada, né? É equivalente a uma sepse, digamos assim. Isso tudo desencadeado também por uma tempestade de citocinas. Isso vai levar a alterações cardiovasculares. Se o coração da pessoa for fraco porque tem uma doença coronariana lá, ou porque tem uma insuficiência cardíaca, a pessoa tem uma parada cardíaca. Entendeu? Se o rim da pessoa for fraco, porque ela tem uma insuficiência renal, por exemplo, ou alguma nefropatia diabética mesmo, o rim também não dá conta e para. Então, eu tenho várias complicações secundárias a essa hiperinflamação, fora um dos fenômenos que mais matam nessa resposta inflamatória sistêmica, os eventos tromboembólicos. Porque quando você começa a destruir tecido, papai, você destrói vaso. Quando você destrói vaso, você altera a função endotelial, ou pelo menos lesa. Quando você altera a função endotelial, geralmente essa alteração é para o braço pró-trombótico. Então, os achados
em pacientes graves, né, com Covid, que morreram, óbvio, nas necrópsias, foram achadas diversos trombos na vasculatura pulmonar. Então, e em outros órgãos também, nos rins, no próprio coração. Então, os eventos tromboembólicos são muito importantes para o agravamento da Covid. Não é à toa que um dos marcadores de prognóstico é o dímero D. O dímero D, ele aparece, né, ele é um produto aí da degradação da fibrina. Então, ele mostra aí o processo de fibrinólise que está relacionado com a coagulação. Então, é isso em relação ali, né? Proteína viral, ó, isso aqui é como ele entra. Você tem a proteína S, se liga a ECA2, você tem uma outra protease aqui, a TMPRSS, que é uma serina protease aí, está relacionado com a ativação do vírus, e ele entra. Então, o vírus chega, se liga com a proteína S, essa protease aqui ativa, cliva, né, no caso, a proteína S ligada com a ECA, e essa clivagem ativa a proteína S. É como se fosse uma iniciação aqui, né? A partir daí que o vírus entra. Uma das coisas que mudaram é que no começo achavam-se que só tinha essa protease aqui, ó, TMPRSS2. Mas depois achou-se uma outra protease tão importante quanto, que é a furina. Essa furina, ela explica por que que você tem uma infecção generalizada de Covid. Você pode ter, no caso, né? Porque essa TMPRSS2 e a própria ECA, né? Mas mais a TMPR2, ela é muito restrita. Ela está mais no pulmão, no endotélio, e ela é pouco expressa em outros tecidos. E se o vírus precisava dela para entrar, os cientistas não entendiam muito bem como é que ele entrava em enterócito, como é que ele entrava em neurônio, como é que ele entrava em outras coisas, entendeu? Em outras células. E aí viu-se que, mas assim, teorizou-se que tinha que ter outra protease. E aí achou-se essa furina aí, só para dizer, né? Aí uma vez que o vírus entra, ele vai usar a maquinaria. Então ele entra, ele sofre um processo chamado de desnudamento. Tem formas diferentes de entrar. O vírus não entra sempre da mesma maneira, entendeu? Ele pode entrar por uma via endossômica, que está mostrando um endossomo. Esse endossomo, para ele funcionar, para o vírus entrar, o pH tem que ser ácido, por exemplo. Um dos mecanismos propostos para a cloroquina é que a cloroquina diminuiria essa acidez, ou seja, tornaria mais básico a cloroquina ou a hidroxicloroquina. Quando dentro da célula, né, ela tem essa capacidade de aumentar o pH desses endossomos. E isso, in vitro, foi achado. In vitro, a cloroquina inibe a entrada do SARS-CoV-2. Porém, não é só essa maneira que o SARS-CoV-2 tem de entrar. Então, provavelmente por isso que a cloroquina não funcionou. Porque ela, de fato, inibe uma maneira do vírus entrar. Mas existem duas outras maneiras. Então, provavelmente o vírus usou essas duas outras maneiras e esfregou na cara da cloroquina, dizendo, olha, você pode inibir uma forma de entrar, mas eu tenho duas outras. In vitro, essa forma de entrar, ela foi mais importante. Mas nos estudos clínicos, nos RTCs, né, nos estudos duplos cegos, randomizados e controlados por placebo, não verificou-se a eficácia da cloroquina. E pior, verificou-se aumento dos efeitos colaterais. Além dela não aumentar a cura, né, ou a taxa de remissão da doença, ela ainda agravou alguns efeitos colaterais. Então, alguns órgãos internacionais até contraindicam o uso da cloroquina, por exemplo. Seria esse o mecanismo proposto por ela. Mas só funciona in vitro, ou seja, só funciona no laboratório. Por isso que a cloroquina foi testada de maneira correta? Foi. Ela devia ter sido testada. Porque houve indícios que ela teria algum efeito. Só que quem manda são os testes clínicos, são os RTCs, né? E as meta-análises dos RTCs. Então, não verificou-se. Enfim, o vírus entra, sofre a desnudação, ou seja, ele tira a capa dele e cospe o material genético.
O material genético dele aqui vem, chega lá na maquinaria de traducional, os ribossomos, e começa a produzir as proteínas virais. As proteínas virais criam novas formas de produzir mais RNA viral e vão encapsulando, ó, mandam a maquinaria celular encapsular esses novos RNAs recém-produzidos e solta. Resumindo, o vírus entra, manipula toda a maquinaria celular para produzir novos vírus. E aí você tem a liberação dos vírus. E quais são os estágios da COVID? A gente tem 3 grandes estágios, sendo que um deles tem 2 subestágios, digamos assim. O primeiro estágio é o da infecção inicial, e ele é mais restrito ao trato respiratório superior. Aquilo que eu disse, cerca de 70% a 80% das pessoas param no estágio 1, entendeu? E geralmente, quando tem sintomas, são os sintomas leves. Febre, tosse, diarreia, dor na garganta, dores nas articulações, dor de cabeça, mialgia, enfim. E os sinais clínicos mais tradicionais, uma leve linfopenia, mas pode nem chegar a ter, aumento no tempo de protrombina, aumento da LDH, né, lactato desidrogenase, lactato desidrogenase e dímero D, mas coisa leve, coisa pouca, geralmente nem aumenta muito não. Isso para quem tem sintoma, né, óbvio. Quem é assintomático pode praticamente não apresentar nenhuma alteração. Mas para os 20 a 25% das outras pessoas, sobretudo de quem tem comorbidade ou algum outro problema que possa agravar a COVID, aí você entra no estágio 2. O estágio 2 a gente chama de fase pulmonar, ou seja, essa carga viral ela foi descendo, ó, do trato respiratório superior chegou nos alvéolos. Aí a gente tem 2 subfases, ou 2 fases no estágio 2, dentro da fase pulmonar. A primeira fase é o pulmão está sendo agredido, mas ele ainda não foi comprometido o suficiente. Entendeu? A partir de um certo ponto, no tempo, óbvio, e isso varia de pessoa para pessoa, você começa a ter comprometimento da perfusão e ventilação. Da hematose. A hematose começa a ser prejudicada e a pressão parcial de oxigênio, que é um parâmetro que mede a capacidade que o sistema cardiovascular tem de aerar o tecido, ou seja, de distribuir oxigênio nos tecidos, que é uma medida da função pulmonar, indireta, né? Começa a ser comprometida. Então, a pressão parcial de oxigênio, a saturação de oxigênio, que é para ser 99, 98, começa a cair. 97, 96, 90. A partir de 94, começa-se o quadro de hipóxia, digamos assim, entendeu? E essa hipóxia, ela, óbvio, se eu tô com hipóxia é porque o meu pulmão, ele tá sendo agredido já no nível além do normal. Entendeu? Até aqui é como se fosse uma agressão que o pulmão compensa. Ele tá levando umas, mas o sistema imune ainda está conseguindo manter. Eu ainda tenho uma leve integridade da barreira hematoalveolar. Mas a partir daqui, a barreira hematoalveolar já foi pro brejo. Uma parte grande dela. E aí eu tenho um comprometimento da hematose. E aí eu começo a ter hipóxia. A dexametasona foi verificada que ela tinha um efeito benéfico quando usada a partir daqui. Então, à medida que há um comprometimento da função pulmonar com hipóxia, óbvio que esses indivíduos eles já estão internados, né? Então, pessoas que estão internadas, digamos assim. É porque a inflamação no pulmão está muito grande. Então, a dexametasona, a partir desse tempo, a partir desse momento, no início da fase 2, ela poderia reduzir esse grau de inflamação, esse grau de resposta imune, e dar uma controlada aí nessa inflamação, sobretudo pulmonar. Isso foi verificado na prática. Então, a dexametasona, até a presente data, é o único medicamento que se mostrou eficaz em diminuir a gravidade e a severidade da COVID. Entendeu?
Mas notem, ó, se ela for dada antes, ela pode atrapalhar. Porque como ela tem uma atividade imunossupressora, a fase de resposta viral pode ser maior. Então, se eu peguei Covid hoje, suponhamos que eu saiba, por algum motivo eu saiba, né? Uma pessoa tossiu na minha cara e ela estava infectada e eu tenho certeza que eu vou pegar. Aí eu, como a dexametasona é um medicamento comprovado, eu vou pensar assim, então eu vou tomar dexametasona. Se eu fizer isso, eu vou fazer com que a replicação viral ou o contágio viral de célula a célula seja maior. Eu posso até adiar um pouquinho a severidade do sistema, mas dos sinais e sintomas, né? Mas quando eles vierem, eles vêm mais forte. Porque o vírus vai ter uma carga viral maior. Né? Ele vai se proliferar mais. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Então, resumindo, se você usar dexametasona antes do tempo, você vai causar uma imunossupressão e os vírus vão pegar o seu sistema imune de surpresa. E aí eles vão causar dano direto em vários tecidos, não só no pulmão. Se você usar dexametasona no momento correto, os vírus já estão, ó a resposta viral, ó a carga viral. Está diminuindo por conta da resposta imune. À medida que a resposta imune começa, a replicação viral diminui, óbvio. É o seu sistema imune que está lutando. Seu pulmão está sofrendo, mas os vírus também estão. Né? Então, ó, a fase inflamatória ela vai aumentando até chegar no nível. Olha aqui a Covid, ó, a severidade. Ó. Nada muito severo. A partir daqui que você começa a ter umas complicaçõezinhas. Chegou em hipóxia, realmente tem que ficar em observação no hospital, porque pode evoluir para o estágio 3. Chegou em hiperinflamação, se o corpo tiver alguma fragilidade, ou uma fragilidade cardíaca, ou renal, ou mesmo pulmonar, aí o risco de morte é bem aumentado. E paralelo a isso, ó, o que vai aumentando? Os eventos trombóticos. Então, à medida que a fase de inflamação sistêmica vai aumentando, os eventos trombóticos vão aumentando. E aí, ó, você tem dispneia é o desconforto, a dificuldade de respirar. Alterações radiológicas no tórax, aumento de transaminase, então o fígado está sendo lascado também, procalcitonina, um pouco mais baixa. Aí, a partir daqui, você tem, ó, SARA, síndrome da angústia respiratória aguda. Você já vai precisar de uma assistência ventilatória. Talvez aqui só o oxigênio normal não dê mais. Você já vai precisar de ventilação, você vai ter que ser entubado. Né? Aí pode evoluir para choque, sepse e a coagulação intravascular disseminada, a CID. E aqui você tem um aumento de todos os marcadores citados anteriormente, né? Que aumentam. Ó, PCR nas alturas, LDH nas alturas, dímero D também. Tudo isso são sinais de mau prognóstico, ou seja, de um risco de morte considerável. Seria isso, de maneira geral. E como é que fica o pulmão na Covid? É aquilo que eu falei. O pulmão ele vai sendo agredido. Ele é agredido de duas maneiras. Primeiro, pela lesão direta do vírus. O vírus chega, começa a reproduzir dentro da célula e matar. Depois disso, o sistema imune chega e começa a bater também no vírus e no sistema respiratório, né? Nos alvéolos, nos pneumócitos, sobretudo. E aí começa a inflamar mais, aí extravasa líquido, aí eu tenho um edema pulmonar, por exemplo. O desconforto respiratório surge também disso. Quando eu perco a barreira hemato alveolar, o pulmão enche d'água. Né? Você tem um transsudato ou um exsudato, sobretudo um exsudato porque é uma inflamação. E esse exsudato tem líquido, tem célula, tem vírus, e pode até ter bactéria, se tiver bactéria oportunista lá, e geralmente tem. Tem bactéria que fica só esperando. A bactéria fica esperando o vírus, se matando com a célula, se matando com a célula imune, com o pneumócito, com célula imune. Aí, quando está todo mundo morto, só o resto da guerra, só os espólios da guerra, a bactéria chega lá e diz, olha, é minha vez, hora de fazer festa. Aí os sobreviventes, os pneumócitos sobreviventes, são infectados por bactéria. E aí você tem uma pneumonia bacteriana secundária a uma infecção viral. Por isso que isso justifica algumas vezes você usar um antibiótico num contexto de prevenção. Mas isso tem que ser baseado em critérios.
Outra coisa também para se usar a azitromicina, no caso, né, é que a azitromicina in vitro, in vivo também, foi verificada que ela tem atividade de aumentar a liberação de interferon. Então, ela tem alguma atividade antiviral. A Cleton, um antibiótico com atividade antiviral, sim. Só que é indireta. Não é a azitromicina que está chegando no vírus e matando o vírus, digamos assim. Entendeu? A azitromicina está fazendo com que um mecanismo antiviral, que é o aumento da produção de interferon, esteja voltando ao normal. Outra coisa que eu não citei é que o vírus da Covid mesmo tem algumas proteínas virais que são produzidas durante a replicação do vírus dentro da célula, elas têm uma capacidade de inibir a via STAT1, que é uma via que está relacionada com a via da produção do interferon. Ou seja, já foi comprovado que o vírus da Covid causa uma imunossupressão inicial em relação às defesas antivirais. É por isso que ele tem um êxito maior do que outros vírus da mesma família em relação a isso. Entendeu? Isso também está sendo alvo de estudo, né? Essa supressão de interferon. Que o alvéolo normal, bonitinho, ó. Ó os pneumócitos aqui, ó. Os pneumócitos aqui bonitinho, tal. Entre um pneumócito e outro, o que é que eu tenho? Ó, eu tenho as junções. Tenho junções comunicantes, eu tenho junções fechadas, zônulas de oclusão, zônulas de adesão. Aqui as proteínas, ó, ocludinas, claudinas, caderinas. São proteínas que unem uma célula a outra. Aí eu tenho as junções aderentes e as junções fechadas, né? As zônulas de oclusão. Ó, o sulfactante sendo produzido pelo pneumócito tipo 2, que é o tipo 1 e aqui é o tipo 2. Aqui bonitinho, tal. Isso aqui é o capilar pulmonar. Isso aqui é o espaço intersticial, né? Que é o interstício. Quando o alvéolo começa a inflamar, porque ele está sendo agredido, ó, você tem esse tracejado aqui, quer dizer que esse pneumócito aqui ele já não existe mais, ou seja, ele faleceu, né? Ele entrou em óbito, ele morreu. E aí você tem a morte de pneumócitos somadas com alterações da permeabilidade do vaso, inflamação, como todo mundo sabe, leva a uma alteração da permeabilidade. Você tem diversos mediadores inflamatórios, a histamina, por exemplo, as prostaglandinas fazem com que, além da vasodilatação aqui, ó, para aumentar o fluxo sanguíneo, você tem aumentos da permeabilidade. Então, o sangue vai sair, o líquido vai sair do vaso, do plasma, e vai para o interstício. E do interstício, como eu não tenho mais uma barreira aqui, vai para o pulmão. E aí o pulmão enche d'água. Então, o edema pulmonar é uma consequência das alterações epiteliais e vasculares que a inflamação causou. E aí você tem um comprometimento maior da hematose. Se o pulmão está cheio de água, né, se o alvéolo está cheio de água, não tem como ele trocar ar com o sangue, com os capilares. Então você tem uma dispneia, você tem uma angústia para respirar. Se isso aumentar muito e consumir mais de 40%, 50% do tecido pulmonar, você tem uma síndrome da angústia respiratória aguda, conhecido como SARA. Ou SARS. E, como eu disse, o pulmão, né, a célula pulmonar, o pneumócito que é infectado pelo vírus, ele inflama. Mas como é que ele inflama? Aqui é só mostrando um mecanismo um pouquinho mais direto. Existem 3 tipos de mortes, de maneira geral. Você tem a apoptose, a necrose, e aqui você tem a piroptose. A apoptose é como se fosse uma morte contida, uma morte regulada, uma morte programada. A galera se recolhe e morre sem fazer muito barulho, né? Para os outros tecidos. A necrose já é uma morte relativamente barulhenta. É como se a célula realmente não pudesse se recolher para morrer quieta. Ela só morre. A necrose é um tipo de morte
que a célula não consegue, digamos assim, manter a integridade da membrana e ela se rompe, né? E libera algumas coisinhas. Já a piroptose é como se fosse uma necrose barulhenta. Só para ficar didático, entendeu? É uma necrose barulhenta. Ou seja, a célula, além de explodir, ela morre gritando. E esse gritar é liberando diversas citocinas pró-inflamatórias. É uma morte inflamatória per si, entendeu? Novamente, eu estou usando alguns termos aqui mais didáticos do que técnicos, só para realmente a gente entender. Então, quando o vírus chega na célula e tem esse potencial de inibir, por exemplo, a cascata do interferon e tal, ele vai ativando algumas vias pró-inflamatórias. A via, ó, quando ele inibe a via da STAT1, a via JAK-STAT, que é uma via de receptores acoplados às citocinas, você ativa a via da STAT3, que é uma via compensatória. Essa via da STAT3 aumenta o quê? NF-κB. E o NF-κB aumenta a transcrição dos genes que sintetizam interleucina 1 beta, TNF-alfa, interleucina 6, entendeu? E interferon gama, não interferon 1, entendeu? Isso tudo leva a uma inflamação. Então, a piroptose é como se fosse uma morte no qual você tem a ativação do inflamassoma. O inflamassoma está envolvido nesse processo. É o inflamassoma, por exemplo, que está por trás da tempestade de citocina. Inflamassoma é isso. É quando você tem uma inflamação exacerbada. Vias inflamatórias celulares são ativadas. Está aqui o inflamassoma. São várias proteínas que geram um complexo pró-inflamatório. E esse complexo pró-inflamatório é uma máquina de produzir citocina. É uma máquina. É como se fosse, também de maneira didática, uma sirene. O inflamassoma é uma sirene da inflamação, que começa a cuspir citocina da célula. Entendeu? Só para ficar didático. E aí você tem que o sistema imunológico pulmonar é ativado excessivamente. Então, a piroptose leva à ativação do inflamassoma e o inflamassoma leva à ativação de mais vias de piroptose. E isso vai, se reforçando. E essas células que estão morrendo e gritando, liberando citocinas pró-inflamatórias, elas recrutam mais células do sangue. E aí chega monócito, chega macrófagos e chega linfócito dizendo: o que está acontecendo aqui, papai? Aí a célula diz: nada, não, a gente está sendo destruída, bora. Aí essas células inflamatórias tentam reduzir o dano, causando mais dano, né? É aquela coisa. Se você destrói a célula, não tem mais infecção. É a filosofia do linfócito T citotóxico. Entendeu? Como é que eu acabo a inflamação? Como é que eu acabo a infecção, perdão? É destruindo a célula. Se tem uma célula infectada e eu chego e destruo a célula, acabou a infecção. Entendeu? É a filosofia espartana, né? E aí eu tenho uma disfunção imunológica, né? Essa disfunção imunológica é justamente em decorrência dessa piroptose, da ativação do inflamassoma e desse hiperrecrutamento de células imunológicas. Então, o pulmão começa a se encher de linfócito T, de macrófago, de monócito, de neutrófilo, tudo ativado. Então, a galera vai levar uma disfunção imunológica. Infiltração monocitária excessiva, aumento da ativação de macrófagos, de células T. E isso tudo vai levar ao quê? A disfunção imunológica vai levar ao que a gente chama de tempestade de citocinas. Essa tempestade de citocinas é uma resposta imunológica excessiva. É uma resposta inflamatória excessiva. É o começo da resposta inflamatória sistêmica. Entendeu? Então eu tenho aí um aumento progressivo de citocinas, que vai levar a essa hiperinflamação. Que é só para mostrar esse processo
de hiperativação. Aí vira um feedback positivo. Ó. Essas citocinas pró-inflamatórias chegam em outras células, e ao chegar em outras células, ó, vão ativando o inflamassoma dessas outras células, e aí vira o feedback. Então, linfócito T ativa macrófago, macrófago ativa linfócito T. Linfócito T chama monócito, monócito vira macrófago. Macrófago ativa linfócito T. E aí vai, entendeu? Vai se amplificando e isso vai lascando o pulmão e lascando os outros órgãos também, porque essa inflamação ela vai se espalhando, como eu disse. Ó, o indivíduo que não foi infectado, ele não tem sintomas, óbvio. Não infectado, eu não estou falando assintomático, estou falando não infectado. E aí as células dele estão bonitinhas. Uma pessoa que tem sintomas moderados de Covid, ó, já tem um infiltrado aqui imunocítico, aqui, ó, macrofágico, linfocitário, ó, macrófago liberando TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 10. Então as citocinas já estão aumentadas aqui. É isso que causa uma leve febre, uma leve dor muscular, uma fadiga, tosse. Então, isso aqui é um sintoma moderado. E o sintoma severo, ou seja, uma COVID grave, você já tem uma ampla produção de citocinas, o que a gente chama de tempestade de citocinas. Aí a febre é maior, aí a febre não baixa, aí a tosse é maior, a fadiga é maior, dispneia, podendo evoluir até para uma insuficiência respiratória. Os níveis de interleucina 6 também estão muito aumentados e assim vai. Né? Então o negócio é desgraçado mesmo. Desgraceiro. Só para resumir tudo, da tempestade de citocinas, o SARS-CoV-2 vai levar de maneira direta e indiretamente a uma hiperinflamação. De maneira direta, por quê? Porque vai causar um aumento do dano do pulmão. Vai lesar aí a perda, né, da integridade do epitélio pulmonar. E segundo, porque vai diminuir a expressão da ECA2, que é a anti-inflamatória. E aí você tem, ó, o aumento aí da liberação de citocinas inflamatórias, ou seja, IL-6, TNF-alfa, interleucina 1, fatores aqui que chamam macrófagos, monócitos, enfim, isso aí eu já falei. Como eu tinha falado também, isso tudo, concomitante a isso, paralelo a isso, você tem um estado de hipercoagulabilidade. Ou seja, essa inflamação excessiva vai alterar a função endotelial. Isso tudo eu já disse. Alterando a função endotelial, o que, que você tem? Você tem um desbalanço entre fatores antitrombóticos e protrombóticos. No caso, que ganhando para o lado dos fatores protrombóticos, procoagulantes, que vai levar a um estado de hipercoagulabilidade, inclusive podendo evoluir para o que a gente chama de coagulação intravascular disseminada, que seria o pior fenômeno alterado da hemostasia de um paciente com a COVID. Então, um paciente que tem CID, aí ele tem grande chance de ter falência de múltiplos órgãos, porque ele vai ter isquemia geral aí, ele vai ter quadros de hemorragia com isquemia. Então vai ficar muito difícil de resguardar a integridade dos sistemas desse paciente. Sobretudo se ele já tiver algum órgão debilitado, como um fígado debilitado, um rim debilitado ou um coração debilitado. Que é só para mostrar, ó, o mecanismo já tinha citado, enfim, ó, mediante a ativação dos receptores Toll-like, dos pumps, né, dos receptores ativados por padrões de patógenos, tudo isso vai levar a problemas na coagulação. Tudo isso começa com endotélio. E como é que está o rim na COVID? Óbvio, como todo órgão... Como todo órgão, o rim também vai estar afetado. De maneira direta, de maneira indireta. Né? De maneira direta pelo dano mesmo do vírus lá, invasão direta do vírus nas células renais e tal. E de maneira indireta por perda da ECA, levando a estados pró-inflamatórios e de eventos isquêmicos. Então, uma isquemia, se tiver trombose em vaso renal, o rim não aguenta muito tempo. O rim é um tecido que ele é
é que nem o cérebro para comer. Eu ia falar comer sangue, né? É um comedorzinho de sangue, ele gosta de sangue. Quando o rim sofre isquemia, é muito fácil para ele evoluir para uma insuficiência renal. Assim como o cérebro, quando sofre uma isquemia, para evoluir para um quadro de coma irreversível também é muito fácil, digamos assim. Então, o rim sofre de maneira direta pelo vírus ou de maneira indireta por eventos pró-inflamatórios e hipercoagulabilizantes. Hipercoagulantes. É isso. Ó, você pode ter inflamação intersticial, patologia dos podócitos, microangiopatia e colapso glomerular. E se o rim for afetado, óbvio, ele vai afetar o coração ou o pulmão. E aí vira um feedback positivo, como eu disse. E o coração também pode ser afetado de maneira direta ou indiretamente. Diretamente você tem o que a gente chama de miocardite, ou seja, o SARS-CoV-2 infectou o coração e causou uma inflamação local no coração, uma miocardite. Isso acontece, já foi comprovado. Óbvio, se uma pessoa já tem problemas cardiovasculares e o coração inflama, papai, para ter uma insuficiência cardíaca aguda, é muito fácil, entendeu? E as respostas sistêmicas também, o coração tá atento. Ó, coração e pulmão, como a gente sabe, tá muito ligado. Se você tem um problema que você tem hipóxia no pulmão, porque o pulmão tá cheio d'água, né? Tá com edema, você tá com a pneumonia, o coração automaticamente vai trabalhar mais. Então, toda pneumonia sobrecarrega o coração. Me atrevo a dizer quase todo problema respiratório que resulte numa diminuição da ventilação ou da perfusão pulmonar. Porque diminuiu ventilação ou perfusão, né, diminuiu a hematose, automaticamente o coração tem que aumentar o débito cardíaco. Porque ele tem que compensar a diminuição do oxigênio. Entendeu? Se antes os tecidos recebiam sangue com a saturação de 99%, imagina agora, os tecidos estão recebendo sangue com a saturação de 90%, 88%. Então o coração, ele tem que trabalhar o dobro. Quem é que trabalha também? O rim. Por que o rim vai trabalhar mais? Primeiro que o rim vai ter que reabsorver mais líquido, né? Uma das respostas a eventos estressores. Segundo, o rim vai secretar eritropoetina para aumentar o número de hemácias. Beleza. Concentração de oxigênio está baixa, eu vou aumentar o número de hemácias para compensar. E aí o que eu tenho? Hiperviscosidade. Isso piora o quê? A coagulação. Então, ó, são fenômenos que vão se somando. Então, o sangue vai ficar mais viscoso. Isso, a priori, é para tentar compensar a diminuição da pressão parcial de oxigênio por conta da diminuição da função pulmonar. Porém, isso repercute negativamente em problemas de coagulabilidade. No final das contas, ó, se eu tiver uma placa de ateroma ali, eu posso causar rompimento dessa placa, porque eu estou sobrecarregando o coração. E aí eu vou ter um evento trombótico, vou ter um infarto, coração para. Ó, sem contar que a inflamação em excesso pode causar o quê? Arritmia, né? Ou mesmo distúrbios eletrolíticos. Se você tiver uma hiperpotassemia ou uma hipopotassemia, você pode ter também aí uma arritmia. Então, você tem isso. Encéfalo na COVID. O encéfalo na COVID, ele pode ser acometido de maneira direta, ou seja, o vírus vai pelo sangue e tal, mas isso é um pouco mais raro até, porque o cérebro ele não tem um tropismo tão grande diretamente assim, né? Ou, que é mais comum também, que foi verificado, as células do epitélio olfatório, né? E da língua, né? Dos nervos que nervam a língua também, podem acabar levando esse vírus por um transporte anterógrado aí, lá dos receptores sensoriais até as regiões mais centrais. Isso foi verificado mais no epitélio olfatório. Ou as células ciliadas lá, células odoríferas, são infectadas, aí você tem o nervo olfatório sendo infectado, e aí o vírus vai subindo, ó, do nervo olfatório até o bulbo olfatório. Chegou no bulbo olfatório, ele começa a desgraçar o resto do cérebro. Isso explica também, por exemplo, tanto a anosmia, a perda
de cheiro, ou a diminuição, né? E a ageusia, a perda do gosto também. Então, você tem basicamente isso. Mas também há indícios de invasão pelo líquor ou pelo sangue mesmo também. Ó, dá para mostrar. E aí, o que é que o SARS-CoV-2 vai repercutir negativamente no encéfalo? Ó, por problemas levando a hiperinflamação, falência múltipla de órgãos, hipercoagulabilidade, pode levar a encefalopatia, encefalite, derrames, ou seja, acidentes vasculares encefálicos. No caso aqui, hemorrágico, né? Então, o hemorrágico, por quê? Porque, sei lá, imagina que você tem um vaso que está meio frágil. Então, você tem um aneurisma aí. Você pode ter um acidente vascular encefálico hemorrágico. Vasculite, que é a inflamação dos vasos. Encefalite, dano muscular, anosmia e digeusia, como eu falei. Encefalite, enfim. São eventos trombóticos que são os piores problemas aí. Então, tanto acidentes vasculares hemorrágicos quanto acidentes vasculares isquêmicos que você pode ter aí no quadro. E isso é mais neurológico, né? Você também pode ter sintomas psiquiátricos. Então, você pode ter alterações da percepção, você pode ter diminuição da percepção da realidade, mas isso aí, como qualquer doença que vai tirando os sentidos, né? Vai deixando ruim. Uma pessoa que está com a função pulmonar prejudicada, com certeza ela vai ter uma percepção, né? Porque vai ter um grau de isquemia também, enfim. Papel da diminuição da atividade da ECA2, para a gente entrar na reta final aqui. Nem sei quanto tempo de aula tá, mas deve estar com as 2 horas no mínimo. O SARS-CoV-2, ao entrar nas células, promove a clivagem do ectodomínio da ECA2. Isso aqui eu já tinha falado, pela ação da protease aqui e tal, que assim inativa a ECA2. Logo, a expressão da ECA2 diminui nos tecidos afetados. Eu já tinha falado. Então, há um problema pela diminuição da ECA2. Eu já tinha falado disso, mas só para deixar claro que é importante. Então, o braço da ECA2 disfuncional leva para cá aumento da inflamação, aumento da produção de citocina, aumento da migração leucocitária, aumento da permeabilidade vascular e aumento do estresse oxidativo. Tudo de ruim nessa desgraça. E aqui é as outras coisas, né? Resumindo. Aí você tem esses problemas: dano cardiovascular, dano renal, dano hepático, dano do trato gastrointestinal, anosmia e digeusia, e também problemas em relação ao sistema nervoso. Tudo isso por conta da desregulação da ECA2. Então, esse vírus maselado tanto fode as coisas de maneira direta, porque ele entra e destrói, quanto de maneira indireta, porque ele causa uma resposta imune e ele diminui a expressão de uma grande enzima, de um grande braço anti-inflamatório. Aí eu tenho aqui o resumo final. Eu tenho as complicações. Ó. Então eu tenho um dano tecidual pulmonar, digamos assim, direto, e a diminuição da atividade da ECA2. Esse dano tecidual pode ser por replicação viral direta, como eu disse, ou pela resposta imune do hospedeiro. Essa diminuição da atividade da ECA leva a um aumento da resposta inflamatória pulmonar. E a replicação viral direta leva à lesão dos pneumócitos, sobretudo dos pneumócitos tipo 2. A lesão imune leva, sobretudo, à lesão das células endoteliais. Entendeu? E esse aumento da resposta inflamatória pulmonar pode predispor a um quadro que a gente chama de tempestade de citocinas. O aumento da resposta inflamatória pulmonar também lesa as células endoteliais, não é? A lesão dos pneumócitos, por sua vez, leva ao comprometimento do epitélio alveolar. Isso eu já tinha falado. Se eu comprometi o epitélio pulmonar, que é a membrana que controla a hematose, né, que controla a dinâmica de função pulmonar, eu levo a um edema pulmonar. Se eu leso as células endoteliais, eu comprometo a circulação do pulmão. Se eu comprometo a circulação do pulmão, eu levo a edema pulmonar. Note que as coisas são interligadas. Se eu tenho edema pulmonar, ou seja, se eu tenho um comprometimento da função pulmonar por conta de uma infecção viral, eu tenho uma pneumonia.
Se essa pneumonia está atrapalhando o processo de respiração, eu tenho uma síndrome da angústia respiratória aguda. Se esta síndrome da angústia respiratória aguda lascou o pulmão num ponto que ele não consegue mais se manter sozinho, eu tenho uma insuficiência respiratória aguda. Todos esses eventos citados, comprometimento da microcirculação pulmonar, edema pulmonar, pneumonia, SARA, insuficiência respiratória, cursam com hipóxia, que é a diminuição da pressão parcial de oxigênio, a diminuição da saturação de oxigênio. E, paralelo a isso, a tempestade de citocinas está se espalhando pelo corpo e está lascando os órgãos, sobretudo os rins e o coração. E, voltando aqui, se eu tenho lesão das células endoteliais dos capilares pulmonares, e lá no pulmão estava cheio de resto de vírus, de bactéria, eu posso ter o quê? Uma sepse. E a sepse que também é um tipo de resposta inflamatória sistêmica, eu também posso ter o quê? Lesão renal e cardiovascular. Tudo isso somado para levar a um desfecho chamado de falência cardiorrespiratória ou parada cardiorrespiratória. Novamente, isso também você tem uma falência de múltiplos órgãos. O rim pode parar paralelo a isso. Outros órgãos podem parar, o próprio cérebro pode parar, você entrar em coma, mesmo com seu coração funcionando ainda, que também, se for um coma irreversível, é morte, né? Conhecido como morte. Resumo dos mecanismos patogênicos, como eu disse. Lesão direta, né? Disfunção do sistema renina-angiotensina, tanto das angiotensinas quanto das sininas, como eu falei lá, da família da bradicinina, por exemplo. Dano endotelial, levando a eventos tromboembólicos e disfunção imune. Então, essa é a tétrade arrombada da COVID. Dano direto do vírus, disfunção de um grande sistema anti-inflamatório, sistema renina-angiotensina, dano endotelial, né, levando a eventos tromboembólicos e disfunção imunológica. Tudo isso para tirar a vida da gente. E aqui é o resumo de todas as manifestações extrapulmonares. A pulmonar já deu uma atenção especial. Ó. Então, eu tenho virtualmente todos os órgãos podendo ser afetados. Tromboembolismo, são eventos hematológicos, tem eventos cardíacos, endócrinos, dermatológicos, não citei, mas foi achado eritrema, urticária, coceira, no caso, né? Alguns eventos semelhantes ao vírus da herpes zoster, né, no caso, tipo umas lesõezinhas de gânglios, assim. Eventos gastrointestinais, diarreia, náuseas, vômitos, danos hepáticos, danos renais e danos neurológicos. Como ninguém sabe quem é que vai ser sorteado nessa loteria, porque isso daqui é mais comum, óbvio, nos pacientes de risco, entendeu? Por pacientes de risco, por grupo de risco, entenda-se idoso, geralmente com mais de 70 anos, hipertenso, diabético, obeso e alguma pessoa com doenças pulmonares obstrutivas crônicas, sobretudo enfisema ou bronquite. Asma tem uma outra coisa por trás da asma, porque a asma ela é uma doença também inflamatória por base, né? E ela tem um tipo de disfunção imunológica que, por um lado, até protege contra a disfunção imunológica da COVID. É por isso que pacientes com asma, eles não são tão afetados de maneira maléfica pela COVID quanto indivíduos com DPOC. Mas óbvio que eles são mais afetados se você comparar com indivíduos normais. O indivíduo normal é o indivíduo asmático, o asmático ele tem mais susceptibilidade. Mas o indivíduo asmático e com DPOC, o asmático ainda tem uma proteção a mais. Um asmático e o indivíduo tabagista, que vai levar uma DPOC também, né? Enfim, ou com câncer de pulmão. Por características imunológicas da asma. Ainda não se sabe exatamente por quê, mas foi isso que achou-se em estudos observacionais. Então,
para encerrar, como eu disse, né? Como ninguém sabe, eu sou uma pessoa saudável até onde eu sei. Eu não tenho problemas cardíacos, eu não tenho diabetes, eu não tenho hipertensão. Eu literalmente, a Cleiton, né? Tô um pouco acima do peso? Tô, né? Não vou mentir aqui porque eu tenho um espelho. Mas eu não sei a minha isoforma da ECA. Eu não sei as minhas isoformas de furina. Eu não sei se eu tenho alguma disfunção base no sistema imunológico. Eu não sei se eu tenho outra doença inflamatória base, como uma disbiose. Minha alimentação não é das melhores, mas também não é das piores. Mas indivíduos que são, entre aspas, saudáveis, eles podem evoluir para uma resposta inflamatória sistêmica e morrer. Como muitos morreram, entendeu? Pessoas jovens, saudáveis, sem nenhuma comorbidade. Mas se você tem apenas uma disbiose, que é uma alteração da microbiota intestinal, você já tem um ponto pró-inflamatório, entendeu? Se você tem muita gordura visceral, se você tem esteatose hepática, você pode ser magro, inclusive. Se você tem resistência à insulina, você também, e que você não sabe, óbvio. Claro que você tem que ter alguma coisa base. O indivíduo totalmente saudável é muito realmente raro, mas ninguém sabe quem é totalmente saudável. Eu poderia ter resistência à insulina e não saber. Ah, mas você já fez testes num glicosímetro? Já. E deu normal? Deu. Então você pode ter resistência à insulina e ter uma glicemia normal? Posso. Eu posso ter apenas uma hiperinsulinemia compensatória. Para isso eu teria que dosar insulina ou fazer os testes mais específicos para verificar a resistência à insulina. E ninguém vai fazer esse teste no dia a dia sendo saudável. Você faz quando você encontra uma glicose alta no sangue. Minha glicose nunca deu alta, por exemplo. É isso que eu estou dizendo. Ninguém sabe. E mesmo se você não tiver nenhuma alteração, como nenhuma disbiose, você pode ter uma isoforma da ECA que seja mais susceptível. E aí você tem um quadro mais agressivo. Você pode ter um tipo sanguíneo que gere fenômenos protrombóticos mais fácil. Você pode ter várias coisas, ninguém sabe, entendeu? E por não saber, é que a gente deve redobrar o cuidado. Não é porque a gente só olha, essa doença só mata 3 ou 2%. E sobretudo em quem já tem algum problema. Então, foda-se, então tranquilo. Não é assim que a banda toca. Até porque tem outra coisa. Ninguém sabe como ficam os órgãos depois disso. Tem relatos, desde Wuhan, os primeiros pacientes que ficaram curados datam de janeiro e fevereiro, né? Lá de Wuhan mesmo, na China, foram os primeiros que ficaram doentes. Tem gente até hoje que tem fibrose pulmonar, ou seja, tem uma diminuição da capacidade pulmonar. Tem gente que teve lesão renal. Então ninguém sabe até que ponto algumas alterações são irreversíveis. Suponhamos que você tenha alguns danos endoteliais irreversíveis e você mude um pouquinho o seu estado hematológico para um estado um pouco mais protrombótico. Mas isso só vai ser repercutido daqui a 20 anos, daqui a 15 anos. Você mudou o seu endotélio para um estado um pouco mais pró-aterogênico. Então, a mobilização de gordura na íntima para formar uma placa de ateroma, que levaria 30 anos, porque você pegou Covid, vai levar 20, vai levar 15. Isso pode lhe matar daqui a 20, 30 anos, entendeu? Ninguém sabe. Novamente, por não saber, é que a gente deve se preocupar, deve se precaver. Ninguém sabe os danos. E já tem vários. Não é uma coisa, como eu falei, a gente não pode viver refém de possibilidade, porque possibilidade, um meteoro pode cair aqui amanhã na Terra e matar todo mundo. Todos os vulcões da Terra podem entrar em erupção e matar todo mundo. Um avião pode cair aqui em cima da minha casa e matar eu e minha família. Poder pode. Mas há algum indício disso? Não. Indícios de lesões irreversíveis existem. Agora, né? Óbvio, essa fibrose pode daqui a 3 anos melhorar.
mas a gente tem um indício que há um padrão de fibrose. O pulmão de algumas pessoas alteraram a complacência, entendeu? A produção de surfactante não voltou a ser a mesma. Então, a gente não sabe dessas coisas. Em relação às vacinas, só para encerrar mesmo, vou só encerrar aqui, aí eu continuo falando e depois abro as perguntas. Que é o meu Instagram, professor Aclerton, e o Instagram da Afísio, né? Posso ser encontrado nesses dois locais aí, que são os canais, o canal da Afísio no YouTube também e o canal do Telegram, tanto da Afísio quanto do professor Aclerton. Aqui são os meus cursos online, se você gostou mais ou menos dessa pegada. Da minha forma de dar aula e tal, e tem muitos cursos aí falando de várias coisas, que é a minha plataforma, né, a Afísio, que é onde estão os cursos online, e aqui é o meu contato, acleiton@hotmail.com ou contato@afísio@hotmail.com. Então, voltando, né, em relação às vacinas, o que o pessoal fala muito é, mas não tem como... Primeiro fala-se da celeridade, né, que foi muito rápido a produção dessas vacinas e tudo, mas a produção rápida das vacinas pode ser explicada por argumentos simples, inclusive. Porque o que mais custa na produção de uma vacina, né, no desenvolvimento, não vamos nem chamar de produção, desenvolvimento mesmo, é primeiro a captação de recursos, de dinheiro, e depois as burocracias dentro e entre as fases. Durante a Covid, reduziu-se muito. Investimento não faltou, porque a galera sabia que quem produzisse a vacina iria ficar bilionário. Então, a Pfizer vai ganhar bilhões? Vai. Né? A Moderna vai ganhar bilhões? Vai. Oxford e acho que é a AstraZeneca, né? Vão ganhar bilhões? Vão. Quem produzir vacina vai ganhar bilhão. Então, investimento não faltou. Então, o que levava-se 2 anos para captar recursos, para iniciar os estudos de desenvolvimento de uma vacina, fez-se em 1 mês. E outro, você tem que ter... Os estudos de fase 3, que são os mais caros, são estudos multicêntricos. Você tem que fazer no mundo todo para ter uma homogeneidade de resposta imune. Então, eu tenho que entrar em contato com um hospital ou um centro clínico aqui do Brasil, da China, do Canadá, da África. Isso tudo leva tempo e dinheiro. Tem muita burocracia. Então, suponhamos que eu tenho que ter 50 centros para eu fazer esse estudo multicêntrico, né, para fazer estudos randomizados, duplo cegos, controlados por placebo, para ver se vai gerar uma resposta imune. Isso também foi encurtado em meses, porque dinheiro tinha e fizeram vários acordos. Então, todos os hospitais, digamos assim, queriam participar dos testes. Então, você pulou aí anos em termos de burocracia, porque, eu quero uma contraparte, aí tem advogado, aí tem... Enfim, isso tudo foi pulado. Então, o que mais foi apressado foi essa parte mais burocrática. Mas o rigor de muitos testes, eu não estou dizendo que as vacinas são perfeitas. Com certeza, essas vacinas estão um pouquinho mais susceptíveis a erros, porque realmente o processo foi um pouco mais acelerado. Mas mesmo isso, não vai fazer com que a vacina seja mais provável de dar problema. Não é uma probabilidade, oh meu Deus, essas vacinas podem dar problemas agora ou mais no futuro bem, tipo 5, 10 anos, podem. Há algum indicativo nos resultados das 3 grandes vacinas que saíram, da Pfizer, da Moderna e de Oxford? Não. Não há nenhum indício que dê algum problema que a gente precise se importar de fato. Então a gente tem que trabalhar com evidência, com o que tem. Porque ciência não é bola de cristal para a gente deixar de fazer coisa porque pode dar errado. A gente deixa de fazer uma coisa se a probabilidade de dar errado for alta. É assim que a ciência serve. No final das contas, a gente tem que avaliar risco-benefício. O risco de eu não vacinar bilhões de pessoas agora e deixar a pandemia seguindo é maior do que os benefícios de uma vacinação em massa? Se a resposta for sim, eu não vacino. Se a resposta for não, eu vacino. Entendeu? É probabilidade. E com os dados que a gente tem até agora dessas vacinas que já divulgaram resultados e já publicaram em periódicos científicos, é que
os benefícios da vacinação em massa são muito maiores do que os riscos potenciais. Mas um risco de 0% ninguém pode garantir de nada. A água que você está bebendo agora pode ter algum carcinógeno. Você não tem como garantir que não tem. Ah, mas eu comprei de. Não pode, não tem como você garantir. Você não tem como garantir nada nessa vida. A não ser que duas coisas: que você vai pagar imposto e que você vai morrer. Isso dá para você garantir. Porém, se tratando de farmacologia, de farmacoterapêutica, de vacinação, todo captopril que você coloca na sua boca, você não sabe, de fato. Não é eficácia de 100% e nem segurança de 100%. Por que as pessoas estão exigindo nessas vacinas eficácia e segurança de 100%? Eu nunca vi isso, né, na história da farmacologia. É porque é discurso ideológico. Não tem sentido. Ah, mas a gente deve ter cautela, com certeza. A gente deve ter prudência, com certeza. Mas prudência e cautela a gente se baseia em fato. A gente se baseia em alguma coisa. Se não, se a gente não basear a nossa prudência ou a nossa cautela em fatos e evidências concretas, a gente vira um negacionista. A gente vai negar coisas. Entendeu? E tem uma diferença entre ser cauteloso e ser negacionista. Cauteloso é aquele que analisa um corpo de evidências e diz, talvez não seja a melhor alternativa. Negacionista é aquele que, se usando de possibilidades, entendeu? De negacionismo por negacionismo, o pessoal nega até que a Terra é esférica. Entendeu? Enfim, era basicamente isso. E as tecnologias mudaram. Outra coisa absurda que eu lembrei aqui é que a vacina tem potencial de mudar o DNA. Novamente, essas vacinas com matrizes genéticas, chamadas de vacinas de terceira geração, que usam DNA ou RNA, elas podem mudar o genoma? Podem. Qual é a probabilidade disso acontecer? 0,0001%. Uma gota de espermatozoide pode engravidar uma mulher. Pode. Qual é a chance disso acontecer? 0,00. Meu celular que está aqui carregando, ele pode redundantemente subir para cima também. Mas a chance disso acontecer é 0,0000, entendeu? Porque são processos quase irreversíveis. Então, e essas vacinas de matriz genéticas, elas já estão sendo usadas, pelo menos em testes, há um bom tempo. E já tem vacinas de matriz genética sendo usada em animal. E não constatou-se nenhuma mutação por conta dessas vacinas. Vão ter só uma, só para nenhuma. Então todos os dados apontam para segurança. Aí vem arrombado ficar falando, mas pode, claro que poder pode. Então ninguém vai fazer nada, ninguém vai mais produzir medicamento nenhum, porque pode causar algum mal. Então qualquer coisa, viver, pode acontecer qualquer coisa durante a vida. Enfim, foi quase um desabafo. Mas era isso.